Seja bem-vindo ou bem-vinda, você que tem mais de 40 anos. Aqui você vai encontrar conhecimento de como é possível finalmente você aprender inglês. Ou seja, entender bem e falar bem o idioma em apenas um ano. E não importa seu nível atual, seja básico, intermediário ou até do zero. Mas para explicar como surgiu o inglês depois dos 40, eu preciso contar um pouco da minha jornada com a língua inglesa. Bom, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Tenho 2 irmãos, sou do meio. Minha mãe foi professora de português e, como todo professor e professora no Brasil, ela deu muita aula. Meu pai foi contador de uma empresa que vendia peças de caminhões e depois abriu um escritório de contabilidade com meu tio. Hoje ambos são aposentados. Resumindo, uma típica família batalhadora de classe média brasileira. E como muitos de nós, eu saí do ensino médio com inglês muito precário. Não sei nem se dá para falar nível básico. E olha que eu tive a oportunidade de ter estudado em uma escola particular. Aí veio a primeira faculdade de ecologia na Unesp de Rio Claro e junto o retorno, vamos dizer assim, com o inglês. Na época, final da década de 90, já existia sem inglês, dificilmente se consegue algum emprego bom. Sem inglês, as portas se fecham. Com inglês, as oportunidades aparecem, as portas se abrem. E eu lembro que minhas primeiras aulas foram em pequenos grupos. O professor ia nas repúblicas e, como fazíamos em grupo, o preço ficava mais acessível. Mas, novamente, resumindo, eu concluo a faculdade e meu inglês pouco evoluiu. Depois da faculdade, já nos anos 2000, eu volto para Piracicaba, arrumo um emprego na área de educação ambiental. Não ganhava muito, mas morando com meus pais, voltei a estudar inglês. Mas agora numa escola de idiomas. Foi mais de um ano frequentando a escola, e embora eu fosse um aluno aplicado, ou seja, eu fazia homework, não faltava, completava certinho os espaços dos exercícios, a impressão que eu tinha era que eu nunca iria entender bem e falar o tal do inglês. Bom, após sair do emprego que eu estava, eu acabei saindo do inglês também. E aí o inglês por alguns anos saiu totalmente do meu radar. Fui retornar novamente quando eu estava em um outro emprego, já fora da área ambiental, por volta de 2008. Eu lembro que eu recebi uma ligação de um colega, que na época era proprietário, professor de uma escola de idiomas, me convidando para conhecer a escola. E ali, após alguns meses nessa escola deste amigo, eu considero como realmente meu início, deliberado, por vontade própria, vamos dizer assim, rumo à fluência no inglês. Eu já tinha mais de 30 anos, mas pela primeira vez eu começo a pegar gosto e pensar no inglês como sendo algo que pudesse mudar a minha vida. Nesta época, eu decido abandonar a área ambiental. E eu nunca tive aptidão e facilidade para o inglês, e nem extrema dificuldade. Vamos dizer que eu sempre fui aquele aluno dedicado e mediano. Bom, depois de uns 3 anos nessa escola de idiomas, após passar por vários professores que foram muito importantes nesta fase da minha vida, eu estabeleço o meu primeiro objetivo dentro da língua inglesa: fazer um curso de inglês em um país onde a língua falada fosse a inglesa. Antes que esta meta se concretizasse, nesta época, lá por 2011, eu decido fazer a minha segunda faculdade, agora à distância, Letras Português e Inglês. Em 2013, após vários anos de poupança e muitas renúncias, eu finalmente viajo rumo a Dublin, capital da Irlanda. Fiquei lá por uns 10 meses e foi uma experiência de vida muito intensa. Eu costumo dizer que o intercâmbio não me fez ficar fluente no idioma. Lógico que eu tive um avanço, mas o que ocorreu lá e que foi determinante é que eu tive várias viradas de chave, que seriam decisivas na minha vida e também rumo à minha fluência. E a maior delas foi que finalmente eu percebi que não somente eu, mas toda a minha geração, que nós estávamos no caminho totalmente errado quando o assunto é entender e falar bem o inglês. E eu queria consertar isso. E aqui uma curiosidade.
As aulas lá, na escola de idiomas na Irlanda, eram idênticas às daqui, ou seja, usava os famosos books focados em exercícios de gramática, com a única diferença, é lógico, de serem ministradas em inglês. Em 2014, já no Brasil, concluo minha segunda graduação de letras e eu deixo minha vida de aluno passando por mais de 10 professores nesta jornada. Isso sem contar com os do ensino fundamental e médio. Todos foram muito importantes na minha trajetória. Eu sou muito grato a todos eles. Bom, mas eu deixo minha vida de aluno e começo minha jornada como professor de inglês. Foram mais de 8 anos dando aulas em escolas públicas, particulares, escolas de idiomas e para alunos particulares. Nesta fase da minha vida, eu me caso com a minha querida esposa Sabrina, mudamos de cidade e tivemos um filho, o Vitor, que hoje tem 8 anos. Lembra das viradas de chave que eu tive no exterior? Foi após começar a aplicá-las, sobretudo em mim. Foi que eu consegui finalmente acelerar absurdamente meu inglês e ali, beirando os 40 anos, 2017 mais ou menos, que eu posso dizer que eu cheguei à fluência no idioma. E lembra que eu disse lá atrás, eu tinha pensado no inglês como uma forma de mudar minha vida, minha realidade, embora não soubesse como? Nessa época, em 2018, eu já trabalhava exclusivamente com o inglês. Além de professor, eu me tornei tradutor também, após ter feito um curso em uma renomada escola brasileira de tradutores e intérpretes. Então, eu dava aulas de inglês e traduzia, como freelancer, diversos materiais para agências de tradução. E a verdade é que estas viradas de chave que destravaram meu inglês e me levaram finalmente à fluência, mais tarde, viraria o método aqui do meu perfil e do meu curso. Mas na época era difícil aplicá-lo aos meus alunos, pois nas escolas já havia o sistema de ensino, o método, os books, que precisavam ser seguidos à risca. Até com os alunos particulares, eu tive dificuldades para dar sequência, pois cada um tinha um objetivo específico e não era necessariamente se tornar fluente, como, por exemplo, passar na prova de mestrado, e outros que até queriam chegar na fluência, mas que paravam do nada por vários motivos. Eu lembro de um casal que estava evoluindo muito, rapidamente, mas que do nada mudaram de cidade. Enfim, embora tentasse, eu não conseguia dar sequência na aplicação do meu método de ensino que estava nascendo. Mas após tantos anos como aluno e já uma boa trajetória como professor, eu tive duas constatações. A primeira foi que eu me identificava muito com os alunos com mais de 40 anos. Talvez por serem da minha geração e por terem tido trajetórias parecidas quando o assunto é inglês. E a segunda constatação foi que, embora os professores e até os alunos tenham uma parcela de culpa na triste realidade do inglês no Brasil, onde as pesquisas nos mostram que apenas cerca de 1 a 2% dos brasileiros chegam realmente à fluência no idioma, o sistema de ensino do inglês em nosso país é o grande responsável por termos tão poucos brasileiros fluentes em inglês. É um sistema onde os alunos passam anos estudando, mas não são capazes de manter uma conversa básica. Ou seja, é um sistema que no máximo formam leitores e bons fazedores de exercícios de gramática. Bom, retornando à minha jornada, em 2020 veio a pandemia e as minhas aulas despencam. Além de perder vários alunos, a escola de idiomas que eu lecionava reduziu drasticamente as aulas, que passaram a ser online. Foi a primeira vez que eu tive contato com as aulas online. Parecia uma fase ruim, negativa, mas que de repente passou a se mostrar como um período de novas descobertas e oportunidades. Enfim, nesta fase da pandemia, eu consegui um projeto grande de uma agência de tradução do Rio de Janeiro, que consistia em traduzir fichas técnicas dos produtos da Shopee. Mas era um trabalho temporário que tinha data para terminar. E por outro lado, eu acabo ficando com pouquíssimas aulas. Como eu disse, aulas online,
a ponto de eu ter que pedir a conta da escola, pois chegou num ponto que não compensava mais financeiramente. E nesse mesmo ano, eu recebo uma oportunidade fora da área do inglês, no setor administrativo de uma empresa. Sendo que nos anos seguintes à pandemia, esse trabalho passa a ser o meu principal e acaba que consumindo quase todo o meu tempo. Fico apenas com poucos alunos particulares e pegando alguns trabalhos de tradução quando possível. Mas, como eu disse, o que parecia ser algo ruim, o que poderia decretar o fim da minha jornada dentro do ensino da língua inglesa, acaba sendo a semente da minha nova missão no inglês. Quase todo dia nesses anos recentes eu pensava: putz, eu desenvolvi um método que eu apliquei em mim e que comecei a aplicar quando possível nas escolas e que foi determinante para eu chegar na fluência em tão pouco tempo comparado com as tantas tentativas passadas. Fui aluno, sou professor, tradutor, fiz um intercâmbio e conheço muito bem a trajetória e a relação das pessoas com mais de 40 anos com o inglês. É o que eu gosto e o que transformou a minha vida. Por que não dividir este método para a minha geração finalmente chegar na fluência, mas agora online, ou seja, num ambiente perfeito, onde eu possa dar sequência ao método e aplicá-lo do início ao fim, e o aluno podendo fazer o curso onde e quando quiser, com o meu suporte, sem estar preso às exigências das escolas, ao sistema falido de ensino, que são aqueles books focados em gramática, em exercícios inúteis e que formam apenas leitores medianos de inglês. Foi aí que veio a ideia Inglês Depois dos 40, onde eu ensino pessoas como você, que tem mais de 40 anos, finalmente a entender e falar bem o inglês em um ano. O meu próprio método, que não reinventa a roda, mas ajusta a rota rumo à fluência. Aproveitando todas as viradas de chave, somadas às experiências que eu tive como aluno de tantos professores, experiências do meu intercâmbio e com tudo que eu aprendi também como professor. Agora, não mais para você apenas ser um leitor e ótimo fazedor de exercícios e tendo a gramática como centro gravitacional do aprendizado, mas sim para você entender bem e falar bem o inglês. A decisão foi feita, o método 40 mais foi desenvolvido, testado e aprovado em mim e por mim, e agora chegou a hora de dividir com a geração que tanto tentou chegar na fluência do idioma, mas que não conseguiu. Esta é a minha missão nesse perfil: mostrar a você, que tem mais de 40 anos, que é possível finalmente entender bem e falar bem o inglês em apenas um ano.